recluso em casa sem poder manter os hábitos do dia a dia com uma pandemia lá fora é uma tarefa difícil. E ainda mais se está sendo enfrentado em condomínio. Para tratar do isolamento social versus a vida em condomínio, o LESP Conecta recebe o advogado analista em direito imobiliário, Dr. Rodrigo Carpati. Dr. Rodrigo, seja bem-vindo à Rede Alesp. Obrigado, Melissa. É um prazer estar de volta na Rede Alesp para falarmos aí de uma questão extremamente preocupante e difícil nesse momento, que é o convívio dentro dos condomínios e os problemas gerados dessa relação. Doutor, vamos começar com uma imensa polêmica, que é o seguinte: o morador testou positivo para a Covid. Ele tem que comunicar aos condôminos, aos demais condôminos, como é que fica aí a relação com essa pessoa que testou positivo? E mais, pode ser criada uma regra especial, por exemplo, que ele não precise descer até a portaria para pegar um alimento, que pode subir até o apartamento dele? Então, extremamente, você começou com uma das questões mais polêmicas da vida condominial nesse momento, que é a grande preocupação de todos aqueles que estão no condomínio se protegendo, se resguardando, e estão aí temerosos para que alguém, se alguém estiver contaminado, não passe esse vírus para os demais. Então, a primeira situação é que entendo que sim, que essa pessoa deve imediatamente comunicar ao síndico a gestão do condomínio, não os seus pares, não os seus condôminos, e esse síndico ele vai ter que comunicar quem? Ele vai ter que comunicar as autoridades sanitárias para que esse número aí entre na estatística, lembrando que esse condômino ele não pode livremente ficar circulando, porque caso ele dissemine esse vírus, isso também pode ser considerado um crime previsto inclusive no Código Penal. Então, em função dessa situação, desse estado de exceção que estamos vivendo, é sim pertinente que o condomínio crie regras especiais para que aquele condômino não fique exposto e também não contagie demais pessoas. É muito importante que o síndico também não exponha essa pessoa num ato vexatório, numa situação constrangedora. Então o síndico ele tem que saber o que está acontecendo, ele pode alertar os condôminos de forma geral, mas ele não pode expor aquela pessoa a uma situação constrangedora, senão esse condomínio também pode ser responsabilizado. E criar uma sistemática para aquela pessoa, que aquela pessoa ou aquela família não precise sair, possa receber as suas correspondências, a sua alimentação, e se caso for até ir um pouco além, em alguns momentos nós temos aí uma solidariedade entre os vizinhos para que um vá no supermercado pelo outro, busque até medicamentos se for uma questão importante, imprescindível para que aquela pessoa se mantenha reclusa e também preserve a vida dos demais. Doutor, seguindo aí nas polêmicas, vamos imaginar aí uma situação: um morador precisa trabalhar home office e o outro morador tem crianças e essas crianças estão com toda a energia, não pode descer para brincar, não pode ir à escola. E aí, como é que faz para ter ambos os lados não saírem prejudicados? Então, Melissa, é realmente uma situação extrema, uma situação difícil, requer muito bom senso das pessoas, um equilíbrio emocional também muito grande para que as pessoas entendam que nesse momento todo mundo está recluso dentro de casas, um trabalhando, o outro estudando, as crianças brincando. Então é uma situação muito inusitada e os condôminos precisam ter bom senso, os problemas gerados dessas situações precisam ser relatados e reportados aos síndicos para que também, com muito bom senso, possa tentar equalizar e estabelecer regras mínimas de convívio. E por mais que nós tenhamos aí as áreas comuns fechadas, não existe um impedimento de que a pessoa possa descer por alguns momentos, se exercitar naquela área comum, para que as crianças possam gastar um pouco de energia, e os pais precisam ser orientados que não dá para andar de bicicleta dentro
apartamento, não dá para jogar bola, mas que com muito bom senso é possível separar áreas sem que as pessoas fiquem expostas, utilizando máscara, sem que exista aí uma, uma abertura para a quarentena, mas fazendo com que as pessoas mantenham um distanciamento social, uma família por vez, possam se exercitar, jogar uma bola, ou uma criança andar de bicicleta, mesmo com as áreas comuns fechadas. Doutor, o síndico é a autoridade máxima dentro do condomínio, é para ele que vai ser passada essas questões de mediação, ou existe uma outra figura que pode fazer esse papel de mediador? O síndico, sim, a autoridade máxima no condomínio, ele detém o poder executivo daquele condomínio, assim como o presidente da República é o poder executivo. O que ocorre é que em momentos como esse que nós estamos vivendo, é um verdadeiro estado de exceção, e uma das características principais dos estados de exceções é o que? É o poder executivo emanando normas, emanando leis através de decretos, através de medidas provisórias. Isso no âmbito condominial faz com que o síndico também tenha mais poderes e acabe aí dando as diretrizes de convívio. Logicamente que não pode existir um abuso desse momento, desse poder. O síndico, assim como o presidente, vão responder pelos excessos e pelas situações que eles derem causa, mas em momentos de exceção nós temos aí com certeza prédios empoderando mais síndicos e assim como governadores, prefeitos e o presidente com poderes maiores sobre a realização de leis, porque no âmbito condominial hoje não é possível a realização de uma assembleia, não é possível prever diversas situações. Nós não estávamos esperando uma situação, uma pandemia como essa, então a legislação condominial, seja a convenção, seja o regimento, ou seja as próprias leis gerais, elas não trazem situações inerentes ao nosso convívio condominial. O que existe é uma interpretação desses decretos através de advogados especializados na área, através de entidades como, por exemplo, o Secov, a BIC e outras entidades, e isso faz com que isso seja interpretado pelo síndico e esse vai implementar conforme a necessidade dentro dos condomínios, sempre objetivando a preservação da vida e a proteção dos condôminos que ali residem. Doutor, por exemplo, tem um morador que já estava com uma obra em andamento. E aí, obviamente, que, como o senhor falou, isso a gente está num estado de exceção. E aí a gente passou a precisar do isolamento social. E aí o vizinho dele tem que trabalhar home office. Essa obra é de bom tom que ela continue? Ou nesse momento não é hora de mexer com nada disso? Melissa, o ideal é o lockdown condominial também. Então, o caminho correto nesse momento seria a paralisação de qualquer situação que não seja essencial, que não seja emergencial no condomínio. Porém, nós temos diversas pessoas, diversas necessidades e diversos condomínios com características diversas. Isso ocorre com que o judiciário também tome posições muitas vezes antagônicas ou divergentes de posições anteriores. O que deve ser levado em consideração é o caso concreto. Imagina uma família que está aí hospedada num hotel há meses, aguardando apenas pequenos reparos dentro do condomínio. Entendo também que é uma obra que deve continuar para que possa acabar logo. Logicamente que com todos os cuidados, o síndico pode estabelecer um horário reduzido, pode estabelecer que os trabalhadores utilizem máscaras, luvas, defina a forma de descarga e carga, mas via de regra, se não for uma exceção, se não for um caso específico, as obras devem ser paralisadas. Mas é muito importante que se avalie o caso concreto e não sigamos apenas regras pré-determinadas, pré-definidas, porque é uma situação, a pandemia é um momento extremamente único. Nós não temos regras específicas para o convívio do condomínio nesse momento, então
o que vai falar mais alto vão ser os decretos, a avaliação desses decretos e, com certeza, o encaixe dentro de cada situação fática, o bom senso do síndico e a necessidade da coletividade. Então, um condomínio em São Paulo, com 1.000 unidades, a realização ali deve ter no mínimo 10, 20 obras, vai se tornar um caos. Mas um condomínio de casas no litoral, aonde uma casa está terminando uma obra, talvez não represente um risco. Então é importante que se avalie o caso concreto, porque se esse caso também for judicializado, se as partes não conseguirem chegar no acordo, isso vai ser considerado também no judiciário. Doutor, o senhor falou que o síndico tem agora mais poder, naturalmente, até por não poder fazer as reuniões aí de condomínio. Ele pode, por exemplo, proibir que uma pessoa sem máscara circule dentro do condomínio, nas dependências do condomínio, e, por exemplo, pode impor um protocolo de higienização, ou seja, todo o morador que chegar, ele tem que passar álcool gel e etc, etc. Ele pode criar essas normativas? Eu entendo que sim. Nós tivemos agora um decreto estadual que obriga ao uso de máscaras em locais públicos e, logicamente, que a lei não chega na minúcia de falar sobre os condomínios. Logicamente que nós temos alguns projetos-leis, alguns PLs aí que vão no sentido, inclusive, de questões condominiais, que na verdade é uma relação do âmbito privado, que não deve sofrer estatal, salvo quando extremamente necessário, mas a interpretação dos decretos no sentido de que, se em área de circulação você é obrigado a usar máscara, isso deve sim ser estendido dentro do condomínio e o síndico pode e deve estabelecer medidas preventivas, medidas de higienização dentro do condomínio, que pode ser desde a utilização da máscara, o ingresso no elevador apenas uma pessoa por vez ou uma família, colocar dispenser de álcool gel, exigir que as pessoas lavem as mãos ao entrar nesses elevadores, estabelecer rotinas diferentes com os seus empregados, os elevadores sejam higienizados de forma mais constante. O condomínio pode comprar pulverizadores para que as áreas comuns possam aí ser descontaminadas, dentre outras medidas que se fizerem necessárias para os condomínios. Doutor, e o morador, por sua vez, ele pode exigir que a higienização, a comprovação da higienização dessas áreas comuns, ele também tem esse papel aí de interferir na administração do condomínio? Então, o morador ele não pode interferir, ele pode sugestionar, porque muitas vezes aquele morador ele é condômino em outros prédios, ou tem um familiar em outros prédios, está vendo o que está acontecendo, então é importante que ele entre em contato com o síndico, se ele verificar que algo não está sendo feito, para sugestionar, para que o síndico aí possa adotar novas medidas sanitárias, e caso seja um síndico relapso, a gente infelizmente tem, aquele condômino que se sentir prejudicado pode inclusive ingressar em juízo para obrigar o síndico a tomar uma medida. Por exemplo, um condomínio que não fechou as áreas comuns, eventualmente um condômino poderia, em defesa dos seus próprios direitos, ingressar em juízo obrigando o síndico a fechar determinada área comum. Doutora, a polêmica, estamos polêmicas desta tarde, doutor. A polêmica dos últimos tempos é a questão do show na cobertura ou na varanda. A gente viu aí o caso do DJ Alok, que alguns condôminos do prédio dele reclamaram do barulho, do trânsito na região e, obviamente, que a grande maioria foi a favor da manifestação, do show que foi feito e até pela ajuda que esse show gerou. Mas eu queria saber se seria de bom tom ou seria adequado o artista pedir permissão para os outros, ter o aceite de todo mundo para poder fazer o seu show ou não?
Então, Melissa, do ponto de vista legal, eu entendo que no caso específico houve aí um desvio de destinação do condomínio. Então, aquela unidade ela deve ser usada pela destinação que tem na convenção residencial, moradia. É realizar um estúdio e trazer uma interferência para toda uma região e para todo um condomínio, no meu ponto de vista, é inconcebível. Ele poderia ter buscado um estúdio onde ele pudesse realizar o show, mas infelizmente existem comerciais, existem outras situações inseridas nesse fato. Eu acho que essa é uma situação diferente de um violinista amador ou de um guitarrista que quer alegrar determinada coletividade, mas isso também tem que passar pelo aval do síndico e esse tem que sentir qual é a necessidade, qual é a vontade daquele condomínio. Então imagina um condomínio de 50 unidades, onde 49 são pessoas idosas. Acho que ninguém, eles querem descansar em determinado horário e não escutar um show madrugada fora. Então é importante que se entenda a necessidade. E outra coisa, nós temos o direito de vizinhança. Um show dessa magnitude, ele não vai atrapalhar apenas aquele condomínio, vai atrapalhar uma vizinhança inteira. E com certeza um bairro residencial, condomínios residenciais não são aptos para esse tipo de situação. Não sou contrário a essas lives, contrário a essa tentativa de animação. Nós temos muitas pessoas sofrendo com distúrbios mentais, sofrendo com uma carência emocional. É um momento muito difícil, é um momento de isolamento, um momento que exige muito das pessoas e você escutar uma música, já que você não pode ir num show, é algo que te alegra. Mas se isso tomar uma proporção muito grande, o malefício passa a ser muito maior do que o benefício numa situação como essa, porque ele interfere numa comunidade muito grande e prejudicando a periferia, todos aqueles que estão em volta de muito grande. Doutor, ginástica no apartamento pode? Eu acho que para uma sanidade mental é importante que se faça ginástica no apartamento, mas a ginástica no apartamento ela deve ser, por exemplo, se a pessoa tiver opção, ela tem que fazer uma flexão, um abdominal, alugar uma esteira e não pular corda. Se ela pular corda, ela vai estar pulando em cima da cabeça do vizinho de baixo. Então tem que tomar muito cuidado, tem que ter muito bom senso. Ela não pode fazer um circuito, né? Imagina ela fazendo um circuito, pulando o sofá, passando embaixo da mesa. Então isso pode trazer um distúrbio gigantesco. Melissa, os prédios estão muito cheios, as pessoas estão muito incomodadas, então às vezes uma agulha que caia pode trazer um grande transtorno. Os síndicos estão aí com excesso de trabalho, então logicamente que é difícil, nós já estamos enfrentando os problemas de convívio dentro da própria residência, então nós temos aí grande parte das empresas, pelo menos no estado de São Paulo, as empresas funcionam em home office em função do decreto estadual que obriga com que as empresas que não sejam essenciais funcionem, então nós temos aí grande parte das pessoas trabalhando em home office, as escolas suspensas e além dessa dificuldade de convívio dentro da sua própria residência, existe a dificuldade de convívio com os vizinhos e existe uma dificuldade também para o síndico, tem que aí se equilibrar nessas situações e ainda gerir um condomínio que também passa por problemas só inerentes ao fechamento de áreas, muitas vezes com funcionários que não estão trabalhando, pessoas que estão contaminadas, dentre as diversas situações que já faziam parte da rotina sem o covírus, que agregou ainda mais preocupação e necessidade de gestão para o síndico. Doutor, eu queria tratar aqui de uma situação um pouco mais delicada. Uma pessoa que eu conheço, 2 moradores tiraram a vida. A gente até tem uma delicadeza em tratar do assunto, porque obviamente não expõe uma situação como essa, mas normalmente a gente percebe no dia a dia, sem uma pandemia, a gente percebe o morador está mais recluso, não tá, passa e não fala com ninguém, tem um comportamento diferente. Nesse caso, a gente
teria essa... o senhor comentou até um pouco antes aí da questão da solidariedade, as pessoas têm se ajudado, que é um ato muito bacana. Nesse caso, teria algo que as pessoas pudessem fazer para ajudar, se ajudar umas às outras, até para não mergulhar num estado de depressão? Elissa, é uma situação muito triste, essa que você relatou. Eu tenho escutado também outras situações como essa. Infelizmente, muitas vezes o síndico não consegue saber, as pessoas aí têm se escondido desse convívio social, então quando alguém vai descer no elevador, o outro se esconde, as pessoas estão com máscaras, então tem sido muito difícil, nós estamos passando aí um momento com certeza único nesse século, pelo menos, depois da Grande Guerra, o que pode ser equiparado à Grande Guerra, em termos de problemas e de situações que passam a ser geradas, as pessoas estão perdendo o emprego, nós vamos passar uma grande recessão, infelizmente, nós precisamos ter aí muita fé, muita coragem, precisamos acreditar em Deus, acreditar no próximo, e se for perceptível, se alguém observar uma situação como essa, os próprios serviços municipais, estaduais possuem aí telefones para que as pessoas possam ajudar o próximo, e o próprio condomínio, com certeza, se tiver ideia de uma situação como essa, deve se solidarizar, deve ajudar, mas nem sempre é um fato que a pessoa vai ali se expor. Normalmente ela está reclusa e quando ela passa uma situação difícil, ela fica mais reclusa ainda, mas talvez uma dica é não deixar as pessoas sozinhas, tentar entender se você for um síndico ou um gestor, quem está com aquela pessoa, se está tudo bem, mas confesso que é uma situação difícil e não faz parte da obrigação do gestor ou da administração do condomínio, mas na medida do possível é muito importante que possamos observar o próximo e prestar qualquer auxílio, porque muita gente vai precisar de ajuda e às vezes o que pode parecer pouco para uma pessoa é a diferença para o outro. Sim, sem dúvida, com certeza. Doutor, dá para criar regras, por exemplo, quais seriam as regras mais adequadas para entrega? Então, as entregas, nós temos aí, nós não sabemos ao certo como esse vírus ele age, tem observado muitas reportagens dizendo que ele persiste no ar, persiste em objetos, então a cautela deve ser realizada no âmbito condominial, o recebimento de encomendas, o porteiro ou o zelador deve receber de luvas, de equipamentos de proteção individual e de preferência deve higienizar esses pacotes ou essas correspondências através de álcool gel, ou quando não for possível, se for razoável, colocar dentro do envelope ou dentro de um saquinho e orientar todos os condôminos que higienizem o recebimento de correspondências ou de entregas, seja de fast food ou de qualquer compra através da internet. Doutor, no caso dos locatários, quais são as obrigações que eles têm com relação também a essas regras? Eles são integrantes daquela normativa do condomínio, ou isso também, na verdade é responsabilidade do dono do apartamento? Eles fazem sim. A convenção é um ato norma, ele obriga não só aquele proprietário, que é o condômino, como também todos aqueles que circularem ou que estiverem dentro do condomínio. É importante que a relação do inquilino é com o do apartamento, mas esse proprietário, ele cede ao inquilino uma das características da propriedade, que é a posse. Então, aquele que detém a posse, normalmente através do contrato de locações, impõe o cumprimento compulsório das regras de convívio dentro do condomínio, e mesmo que não esteja estabelecido na contrato de locações, todo aquele que tiver em trânsito no condomínio, ou morador permanente ou provisório, deve cumprir a convenção. Se ele não o fizer, logicamente que o proprietário vai responder, e em alguns casos o inquilino diretamente ou aquele que está infringindo a norma.
Falando um pouco ainda dos locatários, é possível negociação de aluguel e do próprio valor do condomínio, uma vez que a gente está num período difícil, como o senhor falou antes, muita gente perdeu o emprego e está sem perspectiva, né? A gente estamos todos nesse barco, né? Então, são duas situações diferentes. A relação do aluguel, ele precisa negociar diretamente com o proprietário do imóvel, a questão do condomínio com o condomínio, mas o condomínio ele não deve ser negociado, ou seja, não existe margem para negociar o condomínio, porque o condomínio representa apenas um rateio de despesas. Então, se o condomínio tiver margem, ele deve reduzir proporcionalmente as suas despesas e repassar para todos através da sua fração ideal. O inquilino, ele tem sim a prerrogativa de negociar com o proprietário, mas ele vai ficar à mercê do desconto que o proprietário eventualmente aceitar dar, aceitar conceder para aquele inquilino. Nós temos alguns casos judicializados onde a justiça, por entender que existe um desequilíbrio, uma situação inusitada, tem suspendido por vezes o pagamento de aluguéis, mas o ideal é que isso não ocorra, porque não a relação que existe entre o proprietário e o inquilino é uma relação de direito privado e deve sofrer pouca interferência do judiciário, salvo se houver realmente um desequilíbrio contratual que justifique a judicialização. Nos demais casos, os proprietários eles têm entendido a situação e têm reduzido proporcionalmente o aluguel. O condomínio não deve ser reduzido, conforme já mencionei. A gente entrevistou no Jornal da Rede Alesp um administrador de condomínio e ele falou que, no caso do condomínio dele, ele pegou uma iniciativa que ele já tinha antes, que era da reciclagem. Como aumentou o consumo, o lixo também aumentou no condomínio dele, então ele usou esse valor, esse lixo a mais para vender, né, e reverter para o condomínio. Então foi uma iniciativa que eles tiveram, e pelo que eu percebi, é um condomínio bem grande. Ele falou que chega a 2 toneladas de lixo, então quer dizer, bem grande. E aí eu queria saber se, por exemplo, é cabível campanhas de consumo consciente nesse momento? Com certeza, não só de consumo consciente, mas como de redução de despesas na medida do possível, porque os condomínios estão passando e vão passar por uma inadimplência alta, porque os seus condôminos também estão sofrendo os impactos dessa pandemia. Muitos deles vão ter perda no rendimento ou vão ficar desempregados. Então é importante que o condomínio faça aí um reexame das suas contas e trabalhe com o menor número possível para que os condôminos possam arcar com as despesas de condomínio. Doutor, nosso tempo está acabando e eu queria saber, para finalizar, se um morador que porventura desrespeite essas regras todas estipuladas pelo condomínio, ele pode ser expulso desse prédio? Então, expulso não, ele pode, numa situação extrema, ser obrigado judicialmente a se afastar desse condomínio por não cumprir aí as normas, por se tornar uma pessoa antissocial. Mas, via de regra, essa é uma situação limite, inusitada. O que deve ocorrer inicialmente são campanhas culturais, depois notificações e depois a aplicação de um último caso e, se for uma situação extrema, a judicialização. Doutora, eu queria agradecer muito a sua participação, o seu esclarecimento e colocar aqui a Rede Alesp à sua disposição, que é um assunto, como a gente começou falando aí, é muito difícil, a gente ter que se readaptar nesse momento de exceção, como o senhor disse, e criou-se grandes polêmicas que já existiam e agora criou-se mais outras grandes polêmicas. Doutor, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, um prazer imenso falar com vocês, que isso tudo possa passar e vou seguir aí à disposição. O Alesp Conecta de hoje falou com o Dr. Rodrigo Carpati, falou sobre a vida em condomínio nesse período de pandemia,
Então, e você ficou com o Alesp Conecta de hoje, e para acompanhar a programação da TV Alesp, você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até lá.